Olá a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à organização do evento pela oportunidade que nós estamos tendo em poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E o título desse artigo é Cidades Educadoras e Patrimônio Cultural, Aproximação Teórica, escrito pela Maria Helena Gabriel. Por mim, eu sou a Ana Paula de Castro Vieira, nós somos mestrandas do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, somos orientadas pelo professor Dr. Paulo César Castral. Em resumo, a proposta é realizar uma revisão do conceito de cidade educadora e relacioná-lo com a definição de patrimônio cultural, estabelecendo dessa forma uma aproximação teórica entre ambos conceitos. Então, objetiva-se discutir que tal aproximação dessas duas abordagens potencializam o diálogo entre os diferentes agentes sociais na solução dos problemas característicos das cidades contemporâneas. Então, para tanto, a gente fez uma revisão bibliográfica, abordando tanto as discussões recentes sobre o patrimônio cultural, quanto o modo histórico que foi se desenvolvendo o conceito de cidades educadoras, que se iniciou com o conceito de cidade educativa. Então, nesse sentido, o conceito de cidade educadora é pautado, aliás, é um conceito norteado pela Carta das Cidades Educadoras, que definem vários pontos que fazem uma cidade se tornar uma cidade educadora. Um dos documentos chaves para se entender a Carta das Cidades Educadoras é a Declaração dos Direitos Humanos, dentre outros documentos. A gente também pontua no artigo alguns meios que fazem uma cidade tornar-se cidade educadora. Apresentamos 3 estudos de caso e para depois, no final, fazermos o encontro entre o conceito de cidade educadora e patrimônio cultural, que pode também ser contemplado nas diversas práticas de educação patrimonial que uma cidade educadora propõe aos seus habitantes. Então, as discussões sobre o novo conceito, sobre o conceito de cidades educadoras, em paralelo ao campo do patrimônio cultural, propõem uma abordagem um pouco diferente das abordagens anteriores de patrimônio cultural. Então, esses dois conceitos, eles buscam uma concepção muito mais próxima do antropológico, que faz ouvir os grupos, as comunidades e os indivíduos, que anteriormente eram mais excluídos desse processo de preservação, do patrimônio cultural. Então, o objetivo é aproximar a compreensão do conceito de patrimônio cultural aos objetivos definidos na Carta das Cidades Educadoras. Então, segundo Castro, Oliveira Neto e Palheta, existe um déficit de políticas públicas que pensem as cidades como território de multiplicidade, além do território material, há um grande déficit de pensar a cidade como um campo de relações entre sujeitos, tempos e diversas formas de vida. Então, nesse cenário, quando a gente desvincula o sentido antropológico do conceito de uma cidade, acaba acarretando na ampliação da violência, do desemprego, da própria degradação do patrimônio cultural, dentre outros diversos fatores. Então, a fusão da etapa educativa formal com a vida adulta, dos recursos e do potencial formativo da cidade, com o normal desenvolvimento do sistema educativo, laboral e social, é responsabilidade dos governos locais, no sentido de desenvolver todas as potencialidades educativas fora da educação formal que uma cidade contém, incorporando essas potencialidades educativas do território, visto como território antropológico, no projeto político dos municípios, dos municípios que são os signatários da cidade, da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Então, segundo Zukowski, a compreensão de educação ela deve ser uma abordagem completa e ampla,
se estendendo a todas as experiências culturais, políticas, as experiências de vivência, de lazer e a todo o processo que proporcione a aprendizagem, que não é só um processo educativo de uma escola, por exemplo. Então, a gente visa uma abordagem mais ampla no sentido de educação, que não é contemplado somente na escola, mas no próprio território das cidades. Então, falando um pouco sobre o patrimônio cultural. Segundo Smith, o patrimônio ele pode ser entendido, ultimamente, por meio de uma representação subjetiva, em que nós possamos identificar valores, identificar a memória e os significados culturais e sociais, que nos ajudam a dar sentido ao presente, a dar sentido às nossas identidades e que dão uma sensação de lugar físico e lugar social. Vale ressaltar também, segundo a Simone Sifoni, que o campo do patrimônio cultural, além de ser um campo de identidade, um campo subjetivo, da memória e dos valores, ele é também um campo de tensões, porque existem muitos interesses políticos e econômicos, além das próprias demandas sociais, das comunidades e dos grupos. Salienta também a Sifoni que, diante da transformação conceitual do patrimônio cultural, nota-se a incorporação das medidas que favorecem as referências culturais pela via da memória coletiva e que contribui não somente com a qualidade ambiental, mas tem uma função muito importante no imaginário social de uma cidade. Então, as lutas pelo patrimônio, elas afirmam essa necessidade de fruição social da cidade, a partir das referências de memória coletiva, que são facilmente identificadas em lugares como uma praça, como um largo, como uma casa. Então, são bens que precisam permanecer a partir da escolha das comunidades. Então, não é mais o Estado que anteriormente, como acontecia há muitos anos, que ia lá e chancelava um determinado bem como patrimônio cultural, como digno de preservação. Agora é o processo ao contrário. A preservação ela acontece pela via das escolhas das comunidades, que vivem no espaço e que vivem a história da cidade de uma maneira coletiva. Então, ao falar de bens culturais, não é só falar sobre coisas ou práticas que façam significados intrínsecos próprios das coisas em si, que são embutidos nelas. É falar sobre a seletividade que é mobilizada pelas sociedades, pelos grupos sociais, pelas comunidades. Então, pelos próprios significados, pelos afetos, pelas expectativas, pelos juízos, por critérios, em resumo, pelos próprios valores de determinada comunidade. Então, agora entrando um pouco no aspecto das cidades educadoras, já no ano de 1971, a Unesco ela criou uma comissão internacional para o desenvolvimento da educação, que surgiu nesse ano o conceito de cidade educativa. Então, a proposta inicial, segundo Vieira e Aquino, era expandir a educação no entendimento e prática como um direito da população e como modo de incentivar uma consciência social, fazendo do sujeito um ser ativo na cidade. Então, com o desenvolvimento conceitual, o objetivo permanente das cidades educadoras é o de aprender, o de trocar, o de partilhar e, por consequência, enriquecer a vida dos habitantes das cidades educadoras. Já no ano de 1990, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras na cidade de Barcelona, que foi quando criaram mesmo o conceito de cidade educadora, que foi contemplado pela Carta das Cidades Educadoras, que foi revista em Gênova, no ano de 2004. Então, em uma cidade educadora, segundo Cabezudo,
ela tem uma personalidade própria, que é integrada no país onde ela se localiza. Então, a sua identidade é, portanto, interdependente ao território de que faz parte. Então, uma cidade educadora, ela não é simplesmente independente por si só. Ela resulta de todo um processo social de outras cidades que se fazem ali no seu entorno. E é, portanto, uma cidade que ela não está fechada em si mesma. Ela conversa com as outras cidades, ela se relaciona com o seu entorno, com os outros núcleos urbanos do mesmo território, para que então ela consiga realizar novas aprendizagens, novos intercâmbios, criação de grupos sociais que visam a solidariedade entre eles, enriquecendo mesmo a vida dos habitantes. Então, assim, segundo Morigi, o caráter de uma cidade educadora acentua a responsabilidade dos governos locais no sentido de desenvolvimento de todas as potencialidades educativas provenientes do território das cidades, porque as práticas cotidianas mais simples, elas possuem relação com a construção da cidadania das pessoas, né? Com o sentido de pertencimento comunitário a um espaço que tem um sentido concreto, além do sentido subjetivo da memória da cidade. Então, alguns meios para uma cidade se tornar uma cidade também educadora. De acordo com a Associação Internacional de Cidades Educadoras, qualquer cidade que se comprometa aos princípios da Carta das Cidades Educadoras pode se tornar uma cidade signatária. Então, é importante destacar que essa questão é muito mais profunda do que apenas transcender a adesão voluntária e simplista de um município a uma rede internacional, passando então a ter o slogan de cidade educadora. Ela precisa colocar os documentos oficiais no marketing da cidade. Além disso, conforme salienta a IETA e Zwin, as medidas educativas para a cidade, elas devem ser tomadas segundo a referida carta. Então, são propostas de acordo com a especificidade de cada localidade, né? Sabendo valorizar principalmente o saber popular. Então, como ponto de partida, existe a necessidade de descentralização do poder público, aproximando o diálogo entre as secretarias municipais e a própria população. Essa integração ela é importante para poder conseguir verificar quais são as demandas sociais, entender quais são as necessidades daquela população, né, para pensar algumas ações que busquem a articulação desses diversos agentes sociais. Então, aqui a gente apresenta algumas cidades brasileiras que possuem a chancela de cidades educadoras. Bom, alguns exemplos de projetos pertencentes a cidades educadoras, então vamos citar 3. O primeiro projeto é o projeto Aqui Vive a Cultura, realizado na cidade de Medellín, na Colômbia. Então, a Rede Catu, ela tece redes entre diferentes atores, territórios e instituições, a partir do reconhecimento do outro como agente educador, da circulação de saberes e experiências, né, da dinamização dos processos culturais da base comunitária. Ou seja, a Rede Catu, ela busca garantir a aproximação dos direitos culturais. O outro projeto citado é o Programa Educativo para a Inclusão e Valorização da Diversidade Étnica e Cultural. É um projeto realizado na cidade de Santos, aqui no Brasil. Então, o projeto ele visa investimentos em ações educativas com foco no combate ao racismo. Ele acontece desde 2004. O terceiro projeto é o projeto No Coração da Minha Infância, realizado na cidade de Torres Vedras, em Portugal. Então, o trabalho é realizado com uma memória viva da cidade através da interação dos jovens com os idosos. Então, o que contribui para uma maior compreensão da história local e para o reforço do sentimento de pertencimento dos jovens. Então,
Uma cidade educadora, ela pode ser vista como medida propulsora para a preservação do patrimônio cultural. Então, o sentido de patrimônio cultural, aliado à educação e à cidade, aqui tratado, ele é totalmente oposto da antiga premissa que por muitas vezes ainda é defendida, que é do simples do conhecer para preservar, o conceito esse que foi datado e hoje contribui para despolitizar o debate em educação patrimonial, considerando que o patrimônio cultural tem se tornado contemporaneamente um objeto também de reivindicação social, né? Isso segundo a Simone Sifoni. Então, as principais relações que nós podemos observar entre cidade educadora e a recente abordagem de patrimônio cultural é a concordância entre os dois conceitos em colocar os grupos, as comunidades e os indivíduos como protagonistas nos processos desenvolvidos, atuando sempre como agentes ativos, a partir do diálogo entre as instituições e enfatizando a coletividade das diversas experiências que acontecem entre ensino e aprendizagem, tanto o ensino e aprendizagem formal quanto informal. Então, nós consideramos que as experiências das cidades educadoras, elas são um potencial meio para emancipação social. E com isso vem agindo de uma maneira mediadora no tratamento das questões do patrimônio cultural, partindo sempre dos grupos, né, e das comunidades. Então, com a existência de infindáveis meios educativos, a escola, assim como a cidade, ela está em constante evolução e transformação com bastante rapidez. Então, o que se torna inviável manter um processo de ensino engessado. Nesse sentido, o diálogo deve ser o meio mais valioso para fundar as cidades educadoras. Então, uma cidade educadora, ela caminha de encontro ao projeto pedagógico também descrito por Paulo Freire, que visa um processo emancipatório no sentido de valorização do patrimônio cultural, entendido sobre essa nova perspectiva, sobre a perspectiva antropológica. Então, a educação patrimonial, ela pode ser uma grande aliada nesse modo de pensar e de fazer a cidade, né? E segundo a Simone Sifoni, o compromisso da educação patrimonial, ele deve superar a ideia da transmissão da cultura e da informação, para então conseguir entendê-lo como um processo de formação da consciência crítica sobre a realidade que pode possibilitar, né, o reconhecimento das pessoas como sujeitos de sua própria história e de sua própria cultura, capazes então de agir e de buscar as transformações necessárias para o melhor, para o bem viver. Então, é isso. Agradeço. Aqui tem algumas referências bibliográficas do artigo. Muito obrigada.